Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer para vocês a resenha de um livro super gostosinho, a primeira leitura bem levezinha que eu comecei nesse ano de 2021, de uma autora que eu sei que já publicou outros livros, mas eu nunca tinha lido nenhum trabalho dela. E o livro de hoje é o livro A Troca, da Beth O'Leary. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E, como eu falei, a Beth O'Leary, ela já tem outros livros publicados, como um exemplo, Teto para Dois, mas eu não tinha lido nada dela até o momento. E esse livro é uma leitura super leve, super gostosinha, que eu tenho quase certeza que vai agradar a maioria das pessoas, já que tem de tudo. Então, basicamente, essa história conta a história de duas Eileens. Eileen vó e Eileen neta, que as pessoas chamam de Lina. Uma coisa que me lembrou um pouco Gilmore Girls, que é Lorelai mãe, Lorelai filha, mas a filha é Rory. Mas a história conta que a Eileen, vovó, ela acabou de ser abandonada pelo marido, o marido trocou ela pela professora de dança de salão e fugiram juntos. E ela, já sendo uma idosa, fica meio perdida sem saber o que fazer, na verdade até um pouco aliviada, mas ainda perdida com as convenções sociais. E do outro lado, a neta dela, a Lina, é uma jovem que está em super ascensão no trabalho, é uma workaholic e tanto. Até que um belo dia, numa apresentação super importante, ela buga, tem um surto e acaba tendo um ataque de pânico que ninguém esperava e acaba prejudicando bastante a empresa. E aí, quando ela pensa que tá para ser mandada embora, a empresa puxa lá na ficha dela do RH que fazia mais de 2 anos que ela trabalhava na empresa e nunca tinha tirado folga e nem férias. E aí, ao invés de ser despedida, a empresa força ela a passar 2 meses de férias. Mas, como uma workaholic, ficar 2 meses sem fazer nada é praticamente uma tortura. E é dessa forma que ela começa encarando esse período sabático obrigatório. Aí, ela resolve visitar a avó dela, que está passando por esse período de separação, e ela acaba vendo a mãe dela, com quem ela tem alguns problemas de relacionamento, por algumas questões que são contadas no livro, como por exemplo perdas de familiares. Então é um livro que tem de tudo, tem desde a superação da avó sobre esse término, sobre esse abandono já numa idade avançada, desde a neta lidando com essas questões de ter que dar uma pausa sem saber como, essa neta tem um namorado, então tem diversas coisas que acontecem. A Lina, ela divide apartamento com mais 2 amigos e cada um deles tem uma personalidade única, então tem várias histórias paralelas que prendem muito a atenção e basicamente você vai lendo o livro e formando a história na sua cabeça como se fosse um filme. Eu particularmente tenho até um elenco já na minha cabeça formado que à medida que eu ia lendo eu ia visualizando tudo isso e foi super legal. E é muito engraçado que, num primeiro momento, a avó dela começa a fazer uma listinha de possíveis pretendentes para que ela não ficasse sozinha. Então ela faz uma listinha com os solteiros da cidade, é uma cidade bem pequenininha, onde ela mora no interior da Inglaterra. E aí, numa dessas visitas, a Lina, indo visitar a avó, descobriu esse papelzinho e resolveu ter uma ideia. Resolveu trocar de lugar com a avó. Sugeriu para a avó que a avó fosse morar no apartamento dela em Londres durante esses 2 meses sabáticos que ela precisava ficar de férias e ela ficaria na casa da avó cuidando dos afazeres da avó, que era uma forma dela se desligar do trabalho, já que nesse lugar mal pegava sinal de celular. E a Lina, já precisando dessa folga, tem a seguinte ideia. De repente me lembro do que Bi disse sobre eu me encontrar, sobre voltar a ser eu mesma. Estava me escondendo em Londres, mergulhada no trabalho, evitando minha mãe, evitando tudo, para ser honesta. Mas agora tenho 2 meses para mim, para me recuperar.
E como não consigo nem olhar para a casa onde Carla faleceu, tenho a sensação de que este talvez seja o lugar para começar. Vó, e se nós trocássemos? E se eu viesse para cá e tomasse conta de todos os seus projetos e você ficasse no meu apartamento em Londres enquanto estou aqui? Vovó levanta os olhos para mim em surpresa. Trocar? Trocar de lugar. Você vai realizar seu sonho. Tentar encontrar um homem interessante, disponível em Londres, viver a sua aventura, lembrar a si mesma de quem era antes de casar com o vovô Wade. E eu fico aqui, para experimentar um pouco da vida do interior, tentar organizar a minha cabeça em relação a tudo que aconteceu e vou tomar conta dos seus projetos e ajudar a mamãe se ela precisar. Farei o que você faria por ela, entende? Qualquer compra, o que for. E assim acontece. Cada uma troca de lugar, já que a avó, quando era jovem, o sonho dela era conhecer e desbravar Londres. Então, ela aproveita e vai morar no apartamento junto com esses amigos da Lina. E é muito bonitinho quando a avó dela fala que quando ela era jovem, ela queria ir para Londres e aí rola o seguinte diálogo. Você precisa de uma folga, avó? Merece uma folga, é sério. Conta pra mim, por que você queria ir para Londres quando eu era mais nova? Eu queria mudar o mundo, diz ela com um sorrisinho. Acho que eu imaginava Londres como um lugar onde as coisas importantes acontecem. E eu queria uma aventura. Ela abre os braços de forma grandiosa. Entrar num táxi com um estranho charmoso e deixar que ele me levasse para casa. Atravessar a London Bridge cheia de determinação, sentindo o vento no cabelo. Acho que eu queria ser importante. E é muito legal que num primeiro momento todo mundo estranha uma idosa morando com dois jovens, mas ela acaba revolucionando muita coisa, fazendo diversas mudanças, todas para melhor, e se aventura. Então é um livro muito legal, tem romance, tem separação, tem investigação, tem suspense, tem de tudo. É um livro que realmente prende bastante atenção. De repente aí, num primeiro momento, você pode até demorar um pouquinho para engatar, mas depois que a história fica boa, fica difícil de espregar o olho. E uma das coisas muito legais que elas fazem também é trocar de celular. Então, a Lina fica com o celular tijolão antigão da avó dela e a avó dela fica com o smartphone que ela não sabe nem atender uma ligação num primeiro momento. Mas aí ela faz perfil em site de namoro, aplicativo de namoro, faz um grupo de amigos. Então é um livro bem interessante que mostra bem cada personagem saindo da sua zona de conforto, fazendo coisas que num primeiro momento pareceriam inimagináveis, mas que no final das contas acabam se encaixando direitinho. Então, é aquele livro que você torce para algumas coisas acontecerem, algumas coisas acontecem, algumas coisas não acontecem, mas é um livro bem curioso que não imaginava como terminaria, então eu gosto muito de quando os finais não são óbvios. Então, esse livro com certeza é uma leitura leve, que tem de tudo, e é bem gostoso mesmo. Eu super recomendo para você que está buscando alguma coisa bem gostosinha para iniciar esse ano. Confesso que depois que eu li esse livro, eu fiquei com um pouco de ressaca literária. Eu fiquei aí mais de uma semana sem encontrar nada, sem conseguir engatar em leitura nenhuma, porque eu ficava pensando na história e cada vez que eu pensava na história eu sorria e foi muito legal. Então, com certeza é um dos livros que vai aparecer no meu top 10 de livros de 2021 no ano que vem. Então é isso. Se você aí já leu esse livro, me conta o que você achou. Se você já leu outros livros dessa autora, Beth O'Leary, me escreve aqui embaixo também, me dá a sua indicação que eu vou adorar saber. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau.